Bom dia. Vocês vão falar depois do Vladimir, uma fidelidade. O Vladimir foi o maior orador que eu vi de manifestação de massa. Na passeada dos 100 mil pessoas, em 68, onde estavam os artistas, os movimentos sindicais, onde estava a igreja, onde estava toda a intelectualidade do Rio de Janeiro, setores da classe populares, o Vladimir conseguia que todos parassem para ouvir. Então, falar depois dele é realmente uma temeridade, mas como aceitei o desafio, agora vou ter que falar. Eu peguei um movimento estudantil da década de 70, ou seja, depois do que o Vladimir está falando. Qual a diferença da minha época para a época do Vladimir? Foi o que ele já disse aqui, o AI-5. Para dizer para vocês o que era o AI-5, era o seguinte: o presidente da República podia fechar o Congresso, podia mandar prender uma pessoa sem dizer porquê, podia caçar parlamentares, caçar sindicatos, proibir pessoas de falarem durante 10 anos, tudo na mão de um presidente ouvindo um conselho de militares. Esse aí sim, na verdade, a gente tem que entender que ele abre o caminho para a tortura. E na medida que eu posso prender uma pessoa sem falar, sem comunicar e sem dizer nada, eu posso torturar a pessoa, posso matar a pessoa, posso desaparecer com a pessoa e ninguém saber até hoje onde estão centenas de desaparecidos no Brasil. Esse aí sim, que foi decretado em dezembro de 68, o ano que não terminou, ele vai modificar a questão do movimento estudantil. Por quê? Porque a UNE, que era a União Nacional dos Estudantes, é colocada na clandestinidade e o seu presidente é assassinado. A UEE, a ANES, todas as entidades estudantis são fechadas e são clandestinas e proibidas no Brasil. Veio um ato, que é o AI-5 das universidades, que é o 477. O ato 477 dizia o seguinte: podia se caçar um professor sem explicar por que estava se caçando e tirá-lo da faculdade por 5 anos. Podia se prender um aluno, expulsá-lo da universidade por 3 anos sem precisar de explicação. Então, esse era o ato que vigorava dentro da universidade após a reforma universitária que foi feita depois de 68, aonde as entidades estudantis eram agora controladas pelo governo. Na época que o Vladimir falou, eram os centros acadêmicos, os grêmios estudantis, podiam fazer as suas eleições livremente, entre aspas. Mas depois do 477, da lei da reforma universitária, o estudante, para se organizar na universidade, era um diretório acadêmico que era controlado a eleição. Somente os bons alunos podiam se candidatar. Isso é uma coisa interessante, que eles disseram que era o seguinte: eles diziam que os estudantes profissionais, que eram os estudantes que faziam o movimento estudantil, eles eram financiados pelo grupo de esquerda para não estudar, mas para fazer a revolução. Então eles disseram: só pode se candidatar bons alunos. Isso é real. Isso é real. Eles achavam que com isso só iriam, os alunos concordavam com a ditadura. Por outro lado, os diretórios acadêmicos, a eleição era controlada também pela reitoria. Teria que ser comunicado quem era o candidato, quem eram os candidatos, tinha que ter uma pessoa da reitoria para controlar a votação, etc. Esse 477, que vai organizando tudo isso, coloca os estudantes numa situação: participar ou não dessa entidade. Muitos diziam que não
devemos participar da entidade porque é uma entidade controlada pelo governo e pela ditadura. Se você participa, você legitima a ditadura. Essa discussão que o Vladimir colocou entre os grupos mais à esquerda e mais à direita já havia, continuava havendo. Eu fui de uma organização mais à direita que a dele, dizíamos que temos que participar, mesmo com todo esse controle. Né? Como é que nós vamos resolver o problema do bom aluno, somente o ótimo aluno pode ser candidato? Era resolvido simplesmente da seguinte maneira. Se chegava na faculdade, olha só, nós temos que ter uma eleição que a gente vai ter que dizer para a reitoria, mas nós vamos fazer de brincadeirinha. Quem é os bons alunos, quem é que dá o nome para seu candidato? Era candidato, mandava para a reitoria, fazia-se uma eleição sem avisar a reitoria, mas com outros nomes que iam ser realmente os diretores do diretório acadêmico. Então isso ficava resolvido dessa maneira. Temos até que agradecer muitos professores, muitos intelectuais hoje que estão aí, que não participaram do movimento estudantil, mas deram nome para que na reitoria fosse legalizado. Enfim, se começou a reorganizar o movimento estudantil, onde veio o problema que o Vladimir colocando, se a discussão era a luta específica, a luta do ensino, se era a luta contra a ditadura, que infelizmente na UF, onde eu participei, estou falando da UF, eu fui, não sou um acadêmico, falo sobre o movimento estudantil como um todo. Na UF, apesar de haver divergência sobre isso, tinha posições políticas que diziam, não, temos mais a luta política, a luta contra a ditadura principal, outros diziam que não, mas chegou um consenso porque a ditadura, antes de tudo, é burra. Toda ditadura é burra e ridícula, seja de lado for, geralmente eles são ridículos. E eles conseguem transformar até aquela luta específica em luta geral. Então, na UF, por exemplo, nós fizemos uma greve, eu fazia ciências sociais, porque a diretora do departamento era uma mulher de extrema direita colocada por um problema lá da renúncia do diretor do departamento, ela foi ser a diretora. E aquilo para nós era um insulto aquela mulher ser a diretora de uma universidade, até porque ela não tinha qualificação. E nós fizemos uma greve, né? Era uma luta específica, mas que virou uma luta geral, uma medida que 30 dias depois de greve, naquele passo nós resolvemos fazer um enterro da Maria Helena, que era professora, como na UF ainda não tinha um campus, eram várias faculdades isoladas, nós fomos andando em todas as faculdades, e logicamente a PM acabou com bomba de gás lacrimogênea, que isso é uma coisa que continua na PM, eles acabam com tudo com bomba. Aliás, as bombas hoje são muito mais poderosas que aquelas. Mais concentradas. Elas são mais impressionantes. Mas acabaram da mesma maneira, acabou. Então fez que todos os alunos se revoltassem contra aquele tipo de coisa. Aquela, afinal, era uma luta pelas melhores condições de ensino, não era uma luta política. No entanto, a ditadura, jogando bomba, espancando todo mundo, transformava aquilo numa luta geral. E isso acabou, nós ali na UF, apesar de ter toda essa discussão, tinha gente mais à esquerda, mais à direita, isso daí vai ser sempre, vai ser assim, mas houve uma unificação em cima da questão das liberdades, de uma luta contra a ditadura, mesmo se utilizando problemas concernentes aos estudantes, mas houve um movimento grande na luta contra a ditadura, de uma resistência à ditadura, seja no campo cultural, por exemplo, depois se reorganizou o Diretório Central dos Estudantes, se fez um cineclube, né, e havia uma resistência. Para você passar um filme, tinha que pedir à Polícia Federal para ela autorizar. Nós resolvemos fazer sem pedir autorização. Havia algum quebra, mas a gente continuou fazendo isso, né? Também aparece uma coisa que o Vladimir disse, que começa em 68, mas não somente lutas sindicais, mas começa a aparecer o primeiro movimento na universidade das mulheres,
começam a usar o movimento de mulheres, que às vezes não tinha a ver nada com o diretório acadêmico, era paralelo, né? Nós tínhamos, começa também uma discussão sobre a questão sexual dos gays, também começa a organizar dentro da universidade, e mais fortemente o movimento negro começa a se organizar dentro da faculdade. Né? É interessante que na UF, um dos movimentos mais importantes que até hoje eu vejo nessa última manifestação do golpe, eu encontrei algum deles, todos coroas, mas eram os poetas, os caras que faziam poesia, né, que não tinham nada a ver com o diretório acadêmico, mas estavam também nesse tipo de luta. Eles tinham até um nome, era ECADB, Escritório Central do Alto, do B, porque já tinham nascido rachados. Eles já nasceram rachados. E eles eram grandes poetas, né? E continuaram, são professores hoje em dia, mas continuam fazendo poesia, atuam. Então, esses movimentos também começam a vicejar dentro das universidades. Eu acho que o que é importante é que com esse movimento das faculdades a gente começa a fazer um conselho entre as faculdades, os diretórios acadêmicos, depois vai se virar no DCE, vai se reconquistar o Diretório Central dos Estudantes, né? Esse conselho de diretórios acadêmicos começa a se reunir para discutir. Depois a gente faz o Conselho do Grande Rio, porque a UFRJ foi muito mais reprimida que a UF. Até digo com pessoas mais jovens que estão fazendo ciências sociais, deviam estudar a questão da UF. Por que a UF não foi tão reprimida quanto a UFRJ? Acredito que por ser não ser um Niterói, não ser uma cidade tão grande quanto o Rio de Janeiro, também o movimento da UF não era tão forte assim, deve ter sido por isso, mas a UF tinha uma questão, por exemplo, da gente, nós tínhamos um prédio, os estudantes, com toda essa repressão, nós tínhamos um prédio de 4 andares. Onde a gente podia, por exemplo, estar na rua, vários grupos de teatro, a gente podia emprestar esse auditório, nós podíamos chamar, por exemplo, um Beleza, um Grito para fazer palestra de teatro, como o nosso diretor central estudante com o auditório nosso. Eu nunca entendi muito bem porque que eles, só uma vez eles tentaram tomar, mas houve uma reação, eles recuaram. Até hoje, quem passar nas barcas de Niterói, a gente pode ver o prédio do TCE. Até hoje é aquele prédio de estudante. Né? Então, a UF teve uma certa, como é que eu diria, particularidade em relação à repressão do Brasil inteiro. Então, a UF, ela começa antes, mas a UFRJ, logicamente, uma das mais importantes, também começa a crescer um movimento, e aí é criado o Conselho do Grande Rio, que eram todos os diretórios acadêmicos, que era uma tentativa de fazer uma OE, fazer uma discussão sobre isso. E depois começa essa reorganização da UNE. Aí eu já estava saindo da faculdade, já era 77, 76, começo, os diretórios centrais de estudantes do Brasil inteiro começam a discutir a reorganização da UNE e das UERs. E assim, nesse momento, eu estou saindo, né, eu estava saindo da faculdade, já estava indo para o Sindicato dos Professores, e deixo depois aqui para a continuidade aqui do que aconteceu depois disso, o nosso companheiro que vai falar depois de mim. Mas o que é importante, eu acho, sobre o movimento da reorganização na década de 70, foi o valor que se deu à democracia. A questão da liberdade, até a década de 70, era relativa. Nós queríamos liberdade para a gente, mas também queríamos alguma ditadura para os outros. Né? E a gente começa a perceber que a democracia é um valor inestimável. Você ouvir, você chegar na frente do PM, como a gente chega agora, algumas pessoas dizem, au, cachorrinho do Cabral. Gente, isso não tem nada que pague numa democracia você poder dizer isso. Claro que se você dá uma pancada nele, ele vai te dar outra pancada. E vai te dar 10 pancadas, não vai te dar uma, vai te dar uma. Mas de qualquer maneira, por exemplo,
tenho ido a algumas manifestações da garotada, a gente vai sem medo, apesar das bombas, da borrachada, mas ninguém tem medo de ser preso e desaparecer no quartel da PE e nunca se saber o corpo da pessoa. Porque tem movimentos, tem hoje grande tecnologia, esse negócio aqui é fabuloso, se filma tudo hoje em dia. Então isso daí eu aprendi na universidade, o valor da democracia. A ditadura é uma coisa muito ruim, que deve ser evitada de qualquer maneira, essa ditadura. Se tiver que recuar, como diz Vladimir, tem que se recuar 10 vezes para evitar uma ditadura, porque uma ditadura como a brasileira, tem muita gente que diz, mas a Argentina matou 30 mil, vem outro que diz, mas no Chile eles mataram 10 mil, essa ditadura que foi branda. Não foi branda, nenhuma ditadura é branda, todas as ditaduras são violentas, particularmente elas são ridículas, elas fazem coisas que até Deus duvida, como por exemplo prender uma amiga nossa da UF, que era do Cine Público Cláudio Rocha. A primeira pergunta que o delegado falou o seguinte: você é filha do Cláudio Rocha? E o Cláudio Rocha devia ter morrido nessa época. Então as ditaduras têm que ser combatidas e os estudantes, o movimento estudantil, acho que deve se organizar muito em cima dos seus interesses, mas particularmente pensando que a democracia é um valor inestimável que a gente não pode prescindir dele. Então, basicamente, era isso que eu queria falar sobre o movimento estudantil da década de 70.